Olá pessoal, meu nome é Josias Maltês, sou professor de matemática e nessa última rodada valorizamos pífias 3,9 cartoletas. Foi simplesmente o pior desempenho de todas as 28 rodadas do Cartola. Teve gente que conseguiu valorizar bem mais. Esse desempenho só não é pior do que a terceira rodada, mas a terceira rodada foi algo em particular, porque naquela oportunidade o gato mestre, que é pago para nos dar dicas exclusivas, como no site oficial do Cartola, não é que ele dê dicas não, mas ele disse como era a valorização, que teoricamente teria mudado em relação aos anos anteriores. Aí a gente foi conforme essas informações e mudamos todo o nosso time. E aí a desvalorização veio forte, 4 cartoletas. Eu não sei como é que um cabra que é pago para nos dar dica consegue dar uma dica errada. Se não soubesse, não deveria ter dito nada. Mas faz parte. Quer dizer, isso não faz parte. Faz parte é esses 3,92 pífios aqui que a gente tirou. E vocês, como é que se saíram? Espero que tenham ganho mais cartoletas. Diz aí nos comentários quantas vocês conseguiram. Como era de se esperar, caímos 22 posições na classificação nacional e estamos hoje na 64ª colocação. Caímos também na Liga Pro, estamos na 8ª. Top 50 continua sendo a nossa meta e em busca das 500 cartoletas, mas que essa rodada a gente tem que ficar com a média de acima de 10, 10,5, 10,6. Acho que a média agora tem que ir para uns 11. Dá ainda para conseguir, mas que deu uma atrapalhadazinha, deu. Dessa vez não dá para culpar o gato mestre, eu tenho que culpar a mim mesmo e a probabilidade matemática, porque a zicagem, as zicadas que ocorrem fazem parte do Cartola. Nossas maiores desvalorizações ficaram por conta de Vanderlei, que fez 0,55 a menos. Jean Pierre, de quem a gente esperava bastante, estava inclusive no time principal, desvalorizou quase uma cartoleta. E os demais valorizaram pouco. Dalberto também desvalorizou, PP ficou zerado, Renato Gaúcho. Só quem deu uma salvadazinha aqui foi Éder, que fez 5 pontos. Aguentou o saldo de gol, que eu nem esperava tanto, só tinha colocado ele porque estava muito desvalorizado. Os demais que a gente esperava uma pontuação não fizeram e ou desvalorizaram ou valorizaram muito pouco. Mas bola para frente, vamos vender todo o time e partir para novas contratações. O nosso técnico, nós temos aqui as seguintes opções. Vou colocar pelo último desempenho, a gente tem que vem de pontuação baixa, Guto Ferreira, do Ceará, Dado Cavalcante, do Bahia e Eduardo Barroca. Todos eles jogam fora de casa, mas são boas opções para valorizar. Por um gol que eles façam, já nos traz algumas cartoletas. Mas eu vou ficar aqui, não é tão desvalorizado, mas vou optar por um pouco de ousadia e pelo fato do São Paulo talvez enfrentar o time reserva do Santos. Então, Fernando Diniz, que comanda um time que gera muitos scouts, pode ser uma ótima opção. Fernando Diniz é o nosso técnico. No gol, nós temos muitas opções interessantes. Cleiton e Richard nem indico tanto, eles não são goleiros de boas médias. Douglas costuma mitar, tem uma média bem alta. O Wilson dentro de casa, mas não está nem tão desvalorizado assim, Felipe Alves. Mas o nosso goleiro vai ser esse aqui, eu já venho aguardando por ele há várias rodadas. Na última vez que atuou, fez menos 9 pontos. Então, João Paulo, potencial de valorizar muito alto, até de imitar, que ele já fez muito disso. João Paulo e nosso gol. Na lateral temos opções bem interessantes. Temos aqui Jefferson e Bruno Pacheco, são 2 bons laterais, mas eu não recomendo tanto por conta dos confrontos, não acredito no saldo de gol deles. Kevin do Botafogo, as médias dele, ele já negativou 2 vezes. Vem de um negativo, pode ser uma boa opção. Temos Bruno Pacheco,
Vitor Ferraz é uma boa opção, ele vem de 0,3, com poucos pontos já valoriza. A gente não sabe direito como vai estar o Grêmio nesse confronto contra o Fortaleza. Mas Vitor Ferraz é uma possibilidade interessante. Madison é um jogador muito ofensivo, vem de menos 0,7, vem de negativada. Na anterior ele fez 6,5. Pode ser uma boa. A gente não sabe bem como é que vai estar o Santos. Tem jogo no meio de semana, pode ter muitos desfalques, isso aí prejudica o rendimento coletivo de todos, do time como um todo. Eu já vou confirmar aqui para vocês, é esse rapaz que está aqui escondido, Dudu. Ele na penúltima rodada ele fez menos 6,8. Então considero ele uma barbada para essa aqui agora. Se mantiver o saldo, então valoriza bastante. E o outro lateral, eu estou numa dúvida grande entre Vitor Ferraz e Kevin do Botafogo. Como acredito, o Botafogo não tem mantido o saldo de gol, mas acredito em um jogo muito truncado com o Vasco. Então vou escolher o Kevin. Sempre lembrando que qualquer alteração que eu faça no time, vou divulgar no Instagram, o link está aí na descrição, e divulgo aqui também no canal, deixo fixo no topo dos comentários. Na zaga a gente não está tão recheado assim de opção não. Uma é Rodolfo, que eu já vou confirmar ele aqui, porque vem de uma desvalorização forte. É um jogo truncado contra o Atlético é um pouco favorito por causa da posição na tabela, por causa dos últimos jogos, mas não dá para dar um favoritismo absoluto em clássico. Sempre serão jogos truncados. Então Rodolfo já vou confirmar. Dentre os escondidos, o único que me chamou um pouquinho a atenção foi Rafael Foster. Mas temos no Botafogo, temos aqui o Canu, que tem até uma média melhor que a dele, bem melhor, aliás, e está mais desvalorizado. Quase a mesma coisa, mas um pouquinho mais desvalorizado. Só que as minhas dúvidas ficaram entre... Não quero dobrar o Botafogo, já colocamos Kevin. Então minha dúvida fica aqui, entre Diego e Lígia. A média deles é muito próxima e o Diego, em 15 partidas, fez 27 desarmes. Também fez 30 faltas, praticamente uma falta para cada desarme. Tomou 2 amarelos. Já o Bragantino, 28 desarmes em 20 jogos. A média do Diego são parecidas, mas fica um pouquinho melhor. Em termos de falta, os dois fazem uma falta para cada desarme. 2 cartões amarelos também. Muda pouca coisa. Como o jogo do Bragantino é um pouco menos favorável que o do São Paulo, a gente fica com o Diego na nossa zaga. Na meiuca a gente tem muitas opções bastante equilibradas. Os mais desvalorizados são esses aqui. Ramon do Bahia, mas é um jogador ainda meio desconhecido. Vem de menos 2,9. Na anterior fez 2,3. Se fizer 2,3 novamente, traz algumas cartoletas. Mas tem uma média muito baixa, se bem que ele entrava muito no decorrer dos jogos. Temos Gustavo Ferrares, que eu acho uma opção melhor, porque de vez em quando faz gol, dá assistência, desarma, e vem de menos 2,2. Ferrares. Christian, jogador de média muito baixa. Igor Gomes, ele nos deu uma quebrada nessa rodada. A gente esperava uma valorização boa, ele ficou no zerado, o que não nos interessa. Outras boas opções, Jean Mota vem de 0 pontos, pode ser uma opção. Zé Rafael, será que joga mesmo? Vem de 1,2. Sandri dos Santos vem de menos 0,8, pode ser uma possibilidade. Deixa eu ver quem é mais que a gente tem. Jobson vem desvalorizado, de menos 2,9. Mas não sabemos como será o Santos contra o São Paulo. Gregory do Bahia, isso aqui é uma incógnita. Ele roubava muita bola. Eu acho que o esquema de jogo influenciava muito nesses péssimos rendimentos dele. Ele vem de menos 4 pontos, menos 4,5 pontos.
acho que vale a pena apostarmos no Gregory. Eu já vou, por conta dessa desvalorização imensa e pela troca do treinador do Bahia, vou confirmar Gregory em nosso time. Outras opções são Luan, que vem também desvalorizado, com menos 3,2. Se a gente pega ele aqui numa dessas rodadas, que fizer 3, 4 pontos, valorizem legal. Então, Luan, não é bom do Cartola, média 0,9, mas está muito desvalorizado. Gabriel Menino, Patrick de Paula, não estão tão desvalorizados. Gabriel Menino fez 2 pontos na última, 1,9. Tem potencial. A gente não sabe direito como vai estar o Palmeiras contra o Sport, quem realmente joga. E finalmente temos aqui também as opções de Shailon do Goiás. É um jogo difícil, mas como ele é atacante, um meia que joga avançado, pode roubar a bola, pode finalizar. E esse tripé também do São Paulo é interessante. Sara, Daniel Alves e Vitor Bueno. Todos eles vêm de pontuações baixas. Mas nessa opção aqui eu vou ser um pouquinho conservador. Vou manter o Luan, Gregory, e a outra opção para fechar o meio de campo vai ser esse aqui, o Ferrarese. Tomara que ele nos traga algumas cartoletas. Eu espero que vocês estejam gostando, então aproveito, peço a vocês que se inscrevam, que desse modo poderemos levar esse e outros conteúdos cada vez a mais e mais pessoas. No ataque temos boas opções. Um é esse aqui, Zé Roberto. Ele pegou uma fase aqui que andou pontuando muito bem e ultimamente deu uma queda. Mas para quem acredita, eu não levo muita fé em lei do ex. Se eu levasse fé em lei do ex, eu teria que desistir da matemática. Mas tem gente que acredita, ele é cria da base do Bahia e vem muito desvalorizado. Mas digo a vocês, coloquem ele se vocês acharem que a desvalorização vale a pena. Notem que qualquer coisa que ele faça já traz algumas cartoletas. Não acredito que pontue menos que isso aqui de novo. Mas uma opção muito boa para mim é o Brenner contra o provável time reserva do Santos. Brenner é uma excelente possibilidade, já vou confirmar aqui no time. Esse Chico também é um bom nome, ele geralmente positiva, não costuma negativar, vem de -1 na última rodada, mas não é o frequente dele. Temos aqui também como opções Churin, o William vem de 2 desvalorizadas, fez -0,5. Pode ser uma boa opção. Acredito que joguem, porque Luiz Adriano deve ser preservado para o meio de semana. Temos também, deixa eu procurar aqui, Savarino. Savarino vem de uma pontuação baixa, -1 ponto. É jogador que não pontuou tão bem nas últimas, mas tem potencial. Ele é muito buliçoso, sofre falta, comete alguns desarmes e sempre está dando assistência. Temos ainda como opções Thales Magno contra o Botafogo, pode ser. Mas meus 2 últimos nomes, um é Bruno Henrique, que vem de 1,4. Claro que Bruno Henrique tem potencial para fazer muitos pontos e trazer muitas cartoletas. O outro eu fico numa dúvida aqui entre PP e Gabriel. Mas por conta do pênalti, vou escolher o Gabriel, o popular Gabigol, que também será o nosso capitão. Nosso time fecha com João Paulo, Dudu, Kevin, Rodolfo, Diego, Gregory, Luan, Gustavo Ferrarese, Brenner, Bruno Henrique, Gabriel e Fernando Diniz como treinador. Custou apenas 72,7 cartoletas. Se gostou, deixa um like, isso aí nos motiva a continuar produzindo mais material. Lembra de dizer nos comentários quantas cartoletas vocês valorizaram na última rodada. Espero que tenha sido mais do que eu. E por fim, um abração e boa rodada para todos nós. Valeu!